Bom, pessoal, então nós faremos agora o exercício 1 e 2, tá? Lá da página 19 da sua apostila 6. Ele te dá uma tabelinha aqui com alguns materiais e cada um deles seus respectivos, né, coeficientes de dilatação linear. De cada material aqui, lembrando sempre o 10 menos 6 que ele não colocou, mas tem que levar em consideração. O exercício 1 fala o seguinte para a gente. Analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais, apresentada na página 17, tá? Aquela ali que nós vimos, responda as questões propostas. Qual entre os materiais relacionados tem maior capacidade de se dilatar? Bom, o que possui maior capacidade de dilatar é o que possui maior coeficiente de dilatação linear. No caso, seria o chumbo, em que seu coeficiente é 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, o que apresenta maior capacidade de dilatar é o chumbo, porque possui maior coeficiente de dilatação térmica, coeficiente de dilatação linear. B. Qual entre os materiais relacionados tem menor capacidade de dilatar? Bom, se você voltar aqui, a porcelana ela possui coeficiente 3 vezes 10 a menos 6. Então, ela possui menor capacidade de se dilatar. E qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Né? Se você pegar aqui, ó, o do latão, 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. O significado é esse, tá? Informa que o material sofre uma dilatação de 20 vezes 10 a menos 6 metros, essa quantidade de metros muito pequenininha, por metro de comprimento a cada variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, se ele sofrer uma variação de 1 grau Celsius, ele sofre esta dilatação aqui. Bom, pessoal, o exercício 2 nos diz o seguinte. Uma barra feita de latão, com 2 metros de comprimento, é aquecida sofrendo uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius. Calcule a variação de comprimento da barra. Bom, eu tenho que ΔL é igual a L0, alfa vezes ΔT. O L0 é o comprimento inicial, ele vale 2. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá? Do latão, em que é 20 vezes 10 a menos 6, colocaremos aqui. E o ΔT é a variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius, tudo bem? Fazendo as multiplicações, eu tenho 4.000 vezes 10 a menos 6, ou 4 vezes 10 a menos 3. Na verdade, eu posso passar para milímetros, ΔL nada mais é do que 4 milímetros, tudo bem? A parte B ele fala o seguinte para a gente. Calcule o comprimento final da barra. Bom, como que eu encontro o comprimento final da barra? Bom, eu sei o comprimento inicial e eu sei o quanto ele dilatou. O comprimento final nada mais é do que 2 mais 4 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, o comprimento final vai ser 2,004 metros. Tudo bem, pessoal? C, voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a variação de temperatura fosse o dobro, ou seja, 200 graus Celsius? Bom, pessoal, se a variação de temperatura fosse o dobro, eu teria o dobro da dilatação, ou seja, não seria 4 milímetros, seria 8 milímetros. Seria o dobro porque são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, seria essa dilatação aqui, ó, 8.000 vezes 10 a menos 6, ou 8 milímetros. D. Voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso o comprimento inicial fosse o dobro, ou seja, 4 metros? A gente sabe o seguinte, que tanto o L0, o alfa e o ΔT são grandezas diretamente proporcionais ao ΔL. Se por um acaso eu tiver o dobro do comprimento inicial, eu vou ter também o dobro da variação do comprimento. Também seria o quê? 8 milímetros, ou 8 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E o último, voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a barra fosse feita com material cujo coeficiente de dilatação fosse o dobro do coeficiente de dilatação do latão? A mesma coisa, eu teria o dobro da dilatação, ou seja, 8 milímetros ou 8 vezes 10 a menos 3. Qualquer coisa que eu dobre o valor do comprimento inicial, do coeficiente ou da variação de temperatura, também vai dobrar o quanto ele vai dilatar. Beleza, pessoal? Próxima aula faremos mais exercícios e falaremos mais sobre dilatação linear. Abraço, pessoal, e até a próxima.